Boa noite a todos, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Felipe Genari, sou um dos orientadores educacionais aqui na Daqui para Fora e vou conduzir o evento de hoje aqui, contando as histórias de alguns estudantes que se prepararam conosco no projeto, né, de graduação no exterior. Então, hoje aqui na nossa conversa, né, eu vou abordar o caso de 8 alunos, né, e como foi a preparação deles durante o projeto. O intuito aqui é que a minha parte dure mais ou menos 25, no máximo uns 30 minutos, e depois eu vou ficar disponível para responder as dúvidas de vocês. Eu vou, né, falar a fundo, vou falar de 7 casos, depois vou bem a fundo em um último caso, no detalhe, que aí vai ser um pouquinho mais elaborado. Tá? Depois eu falo um pouquinho do nosso trabalho e aí respondo as dúvidas de vocês. Até para quem for tendo perguntas, pessoal, vocês me ajudam se vocês utilizarem a aba do Q&A aqui do Zoom ao invés do chat, que aí fica mais fácil depois para eu ir vendo quais eu já respondi. Tá? Então, como a gente sempre começa aqui, né, apresentando um pouquinho daqui para fora, já que tem alguns alunos que já assistem bastante dos nossos webinars, outros estão começando a assistir agora. A Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer graduação no exterior. Ao longo desses anos já foram mais de 3 mil jovens através dos nossos programas. Então, em graduação, não tem nenhuma empresa que faça isso há tanto tempo quanto a Daqui para Fora no Brasil. Nós fomos pioneiros, né, nessa área e já enviamos mais de 25 mil candidaturas de alunos brasileiros. Então, hoje dá para dizer que a gente já tem uma base de dados bem legal que ajuda muito na hora de fazer as recomendações para os próximos estudantes. E os nossos alunos já conseguiram somados mais de 500 milhões em bolsas de estudos. Hoje vou contar a história de alguns deles, e o que nos dá, né, muita segurança de dizer que nós somos os maiores especialistas em bolsas, em graduação no exterior também. A nossa equipe tem diversos profissionais que fizeram graduação no exterior, mais de 40. Então, muita gente que teve a oportunidade de viver na pele o dia a dia de estudar fora, de se preparar para o processo seletivo. E, sem dúvida nenhuma, o maior motivo de orgulho aqui na Daqui para Fora são os resultados dos nossos alunos. Aqui algumas das principais universidades em que a gente já teve alunos aprovados ao longo dos anos, algumas das mais, né, conhecidas e famosas. E um outro ponto importante é que a gente não tem nenhum tipo de relação comercial ou convênio com as universidades. O nosso papel é ajudar vocês, estudantes, a se tornarem os melhores candidatos e selecionarem as melhores faculdades para cada um de vocês. E aqui a gente atua hoje em 6 países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. Mas dentro desses 6 países, né, nós podemos avaliar qualquer opção de faculdade. Mas sem mais delongas, na verdade tem uma sim. Antes de começar, quem está começando a analisar mais essa ideia de estudar fora, ainda não tem certeza se teria chance de dar certo o projeto ou não, dentro do que você planeja de área de interesse, notas, orçamento planejado, nível de inglês, né? A nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil, que é legal, que dá para vocês terem uma primeira ideia, uma avaliação inicial em que estágio vocês estão. Eu vou compartilhar, acabei de colocar no chat. Vocês podem acessar aqui através do Q&A também. Então, para quem está começando a entender mais do assunto, eu recomendo, né, fazer essa análise para a gente ter essa ideia, essa avaliação inicial. Agora sim, né, começando aqui no conteúdo de hoje, vamos, né, explorar os casos desses 8 estudantes aí que se prepararam conosco. O primeiro caso de hoje é da Alessandra. A Alessandra foi uma aluna que ela iniciou a preparação aqui na Daqui para Fora quando ela estava no 3º ano do ensino médio. E ela tem uma história interessante porque ela tinha 2 interesses bem distintos. Ela gostava muito de sociologia, mas também gostava e pensava em estudar matemática aplicada. Ela comentou que esse foi um dos pontos que primeiro chamou a atenção dela de estudar no exterior, porque ela não estava pronta ainda para tomar uma decisão de ir só por um caminho e meio que abandonar o outro. E aí o modelo americano, né, para ela acabou caindo como uma luva, porque ela podia fazer um double major ou um minor. Ela era uma aluna que academicamente era muito forte, então ela fechou, né, o ensino médio dela, os últimos 4 anos, uma média de 9,5, o que na escola dela colocava ela, né, no top 5% da turma, e ela também teve boas notas, né? Ela tirou 1.420 no SAT e 115 no TOEFL. Mas, sem dúvidas, na Alessandra, o principal ponto de destaque dela, né, além das boas notas, eram as atividades extracurriculares. Ela teve algumas atividades bem interessantes. A primeira dela, ela foi vencedora de um projeto de pesquisa sobre saúde mental, e a pesquisa dela foi premiada internacionalmente pela Associação Americana de Psicologia. Ela também participou de diversas competições de robótica, ela era líder dentro da escola dela,
e ela acabou tendo, né, a escola teve premiações nacionais. Ela também teve um projeto social que ganhou uma competição nacional de empreendedorismo e foi medalha de ouro em Olimpíada de Geografia. No projeto, quando ela estava se candidatando, ela estava planejando se candidatar para mais faculdades, mas primeiro ela selecionou 3 universidades para as quais ela se candidatou na modalidade Early Action, que é aquela modalidade que você se candidata antes, você recebe as respostas antes, mas você não obrigatoriamente precisa ir para uma universidade. Então, você pode avaliar mais de uma e pode esperar as respostas das outras se você quiser. Acabou que ela foi aprovada em 2, Swarthmore e Stanford. Ela acabou ficando na lista de espera de Columbia. E no final do projeto, ela optou por estudar em Stanford, não só pelo excelente nível acadêmico, mas também porque ela teve uma bolsa de 85% na universidade. E aqui, quando a gente analisou o caso dela, além de boas notas, como eu falei, as extracurriculares bem relevantes de impacto, né, nacional, premiações internacionais, pesaram bastante, com certeza, nessa admissão dela. O segundo caso de hoje é do Guinter, um aluno nosso do Rio Grande do Sul, e que tem uma história um pouco interessante e que eu acho sempre legal da gente entender de como as histórias de cada aluno são diferentes, cada um vai ter as suas dificuldades, e por isso que em um processo seletivo, nunca um caso, né, ou um caminho que o aluno seguiu vai servir para todos. O Guinter sempre foi um aluno muito forte academicamente, só que a primeira vez que ele considerou de fato estudar fora, né, essa ideia, foi no 3º ano do ensino médio. E aí, quando ele começou a se informar mais sobre o assunto, ele viu que ele tinha 2 problemas. O primeiro é que ele precisava de uma bolsa alta para fazer o projeto dar certo, e apesar de ser um bom estudante, o nível de inglês dele não era tão alto quanto, né, deveria ser para tirar as notas que ele precisava nas provas. E aí, nas conversas conosco, a gente mandou alguns simulados para ele, e a gente viu que realmente seria muito difícil ele conseguir concluir o 3º ano, tirar as notas necessárias para a prova, né, junto com o 3º aqui. Então, a gente optou por fazer um gap year. Gap year é depois de você se formar no 3º ano, você se preparar com um pouco mais de calma, né, para o processo e ter um ano só dedicado para isso. Nas áreas de interesse, né, o Guinter sempre se interessou pelas áreas de biológica e engenharia química, e é interessante porque hoje ele faz uma dupla graduação em engenharia química e ambiental, né, então ele seguiu aí nesse caminho. Ele também era um aluno bom academicamente, ele tinha uma média, né, ele terminou com uma média de 8,5, mas algo interessante é que o 8,5 dele, na escola, ele tinha uma escola que era muito puxada para tirar notas, ele era o 2º melhor aluno da escola. Mesmo com uma média 8,5, a gente sabe que em outras escolas, talvez com uma média 8,5 você não vai ser, né, o 1º ou 2º melhor aluno. E esse é um ponto super importante, porque especialmente as faculdades mais seletivas não vão avaliar só o seu GPA, que é a sua média geral, mas também como que você se compara no ranking de sala de aulas. Assim você não vai ser prejudicado, né, se você, enfim, né, por estudar numa escola difícil. Sem dúvida nenhuma, o maior desafio para ele foi, né, as provas. Ele estudou bastante, ele acabou fazendo o SAT 4 vezes, e, né, depois de já ter estudado muito, o primeiro SAT ele tirou 1.220, e ainda conseguiu, né, ir melhorando a nota dele até chegar no 1.500, e chegou num TOEFL de acima de 100. Então, ele conseguiu atingir o objetivo, e isso foi no Gap Year, onde ele conseguiu melhorar essas notas. E assim como o Alessandro, ele também se destacava bastante na parte extracurricular. Ele foi tricampeão estadual da Olimpíada de Química do Rio Grande do Sul. Ele foi fundador de um projeto junto com outros colegas da escola chamado Livro Fora da Estante, onde eles doavam livros, né, para escolas públicas, e até então foi o maior projeto social já realizado na escola dele. Eles doaram mais de 18 mil livros. Ele tinha um perfil um pouco diferente também, porque além dessa área mais científica, ele gostava de teatro, e ele chegou a ter um emprego numa empresa de teatro, viajou pela região sul fazendo algumas peças, e ele teve um artigo de científico publicado em parceria com o Hospital das Clínicas. No projeto dele, ele se candidatou para 8 universidades, e como a gente falou lá atrás, a bolsa para ele era crucial para fazer o projeto dar certo. Ele foi aprovado em 3, e as 3 universidades que ele foi aprovado, ele teve bolsa, mas a bolsa mais generosa que ele teve foi, inclusive, na faculdade mais forte, que ele foi aprovado, na WashU, e aí ele acabou optando, né, por estudar lá. Ele teve uma bolsa de 100%, inclusive, para quem quiser saber mais detalhes da história dele, na nossa página de eventos, tem uma entrevista que a gente fez com ele e com a Alessandra também. Tá? Então é legal que, se vocês quiserem se aprofundar nas histórias deles, vocês podem.
Passando aqui para o terceiro caso de hoje, que é o do João Vitor, que assim como o Guinter e a Alessandra, também começou a se preparar conosco no terceiro ano do ensino médio. Ele já gostava bastante de matemática, sempre foi bom nessa área, então ele já tinha uma ideia, né, de que ele iria estudar engenharia ou algo relacionado com exatas, mas aqui no Brasil ele prestou engenharia civil. E aí guarda essa informação para vocês verem que lá na frente, né, como as coisas acabaram mudando. Ele tinha boas notas na escola também, tinha uma média 8,5, mas aí vocês podem ver que na escola dele, com 8,5, ele não estava no top 5%, ele estava no top 10%, e teve resultados sólidos nas provas aqui também do SAT, não tão altos quanto o Guinter, por exemplo, mas foram boas notas também, tirou 1.320 no SAT e tirou uma nota 100 no TOEFL. Na parte extracurricular, ele já não tinha tantas coisas, né, não era tão forte quanto né, o Alessandro e o Guinter, mas ele tinha ganhado uma Olimpíada uma medalha de prata em uma Olimpíada de matemática, e ele fez monitoria na escola, ensinando matemática para alunos mais jovens. Isso é uma coisa legal, porque vocês vão ver, pessoal, que muitas das extracurriculares que os alunos aqui que eu vou apresentar se envolvem, normalmente estão muito relacionadas com o que eles gostam aqui. Então, essa é uma dica bem importante. Quando você for procurar extracurriculares, procure coisas que vocês gostem de fazer. O João Vitor se candidatou para 14 universidades, e acabou sendo aprovado em 4 delas, né, na Virginia Tech, na Penn State, na Texas A&M e na USF. Ele teve a oportunidade de visitar e conhecer as 4, e ele já estava mais direcionado mesmo para a Virginia Tech, por conta dos bons cursos de engenharia que eles têm, mas quando ele chegou lá, ele ficou ainda mais encantado e, de fato, optou por ela. E na universidade, ele teve diversas oportunidades bem interessantes. A primeira delas, ele participou de um projeto da NASA. A NASA foi na universidade recrutar alguns estudantes, e foi aí que ele começou a olhar de uma forma diferente para ver se ele realmente queria estudar engenharia civil ou queria partir para uma outra área. Hoje, né, ele é líder de um projeto que está montando um carro na universidade que vai ser carregado através da energia solar. Então, né, é uma história super interessante. E a partir desse envolvimento, ele acabou também fazendo um estágio na InstaHub, uma startup que nasceu lá na UPenn, e é uma empresa voltada para sustentabilidade e automação. E aí, como eu falei, ele estava pensando primeiro em estudar engenharia civil, mas hoje o major dele é em energias e sistemas de potência, com minor em engenharia sustentável. Então, muito diferente do que ele tinha, né, pensado inicialmente, e ele descobriu isso dentro da universidade, nesse envolvimento extracurricular. Então, isso que é legal também, porque como vocês vão fazer coisas fora de sala de aula, é possível que a partir delas vocês, né, mudem aí a rota, e como você tem até o final do segundo ano para mudar de rota, isso não é um problema. Vamos passar aqui para o terceiro caso de hoje, ou o quarto caso de hoje, na verdade, né, que é o Raul. E essa foto do Raul com quem vocês estão pensando mesmo, é com o Mark Zuckerberg. Foi no estágio que ele fez no Facebook em 2018. O Raul também começou a preparação no terceiro ano do ensino médio, tá? E ele se interessou muito e se apaixonou pela possibilidade de fazer a faculdade fora quando a gente fez uma palestra na escola dele, porque ele era um jovem que tinha muitos interesses. Ele gostava de finanças, empreendedorismo, política, tecnologia, e ele também não estava certo do que ele queria fazer, e quando ele viu essa oportunidade de ter um currículo mais multidisciplinar, chamou bastante a atenção dele. Teve boas notas também na escola, média 9, top 5% da turma, e foi super bem, né, nas provas, tirou 35 no ACT e 110 no TOEFL. E ele também chamava atenção nessa questão extracurricular. Então, ele foi fundador de uma empresa que vendia camisetas online, né, junto com outro colega de sala dele. Ele participou também do Parlamento Jovem, e aí ele teve a ideia do projeto dele, que ele criou. Ela foi selecionada e ele foi até Brasília apresentar, né, esse projeto na Câmara dos Deputados. Ele também participava de competições de programação e teve algumas medalhas em Olimpíadas aqui. Então, vocês podem ver que muito relacionado com o que ele já gostava, né? Empreendedorismo, política, tecnologia. Ele se candidatou na época para 8 universidades, foi aprovado em 2 delas, em Stanford e na Boston University. Por conta da qualidade, né, acadêmica, ele acabou optando por estudar em Stanford. E ao longo da universidade, ele teve muitas oportunidades bem legais.
A primeira delas que eu mencionei foi ser estagiário no Facebook. Ele foi engenheiro de software e foi nesse estágio que ele, né, bateu o martelo que ele queria realmente trabalhar na área de tecnologia. E aí ele continuou, né? Ele foi estagiário também na Hashdex, que é uma criptomoeda, na Two Sigma, em Stanford ele foi presidente de uma organização chamada BASIS, que é Business Association of Stanford, e ter sido presidente lá ajudou ele bastante, porque ele fez muito contatos com professores, e um desses professores ajudou ele a conseguir a bolsa do mestrado que ele está fazendo agora em Stanford. Então, é legal que, né, essas oportunidades extracurriculares, esse envolvimento fora de sala de aula, vai fazer vocês conhecerem muita gente também, que gera, né, diversas oportunidades. Seguindo aqui, pessoal, no próximo caso, que é o Luca. O Luca foi um estudante que começou o trabalho aqui na Daqui para Fora um pouquinho mais cedo. Ele começou a se preparar no segundo ano do ensino médio e ele comenta que foi importante iniciar antes do terceiro ano, porque ele ainda não tinha muito olhar para as extracurriculares, e fez ele virar essa chavinha. Ele sempre teve interesse, né, em estudar áreas mais relacionadas a business ou finanças, então ele sabia que ele, né, iria para algo relacionado a esse caminho. Tinha boas notas também, né, média 9, top 10% da turma. E um dos pontos que ele teve maior dificuldade foi no ACT. Ele fez simulados do SAT e do ACT, e ele acabou optando pelo ACT, achou uma prova mais fácil, mas ele precisou de 3 provas para chegar, né, no 33 dele, e ele conta que foi um dos pontos aí mais desafiadores para ele no processo seletivo. E nas atividades extracurriculares, no segundo ano, depois de começar a trabalhar conosco, ele fundou um clube de empreendedorismo dentro da escola dele. Então, esse é um ponto bem legal, pessoal. Muitas vezes, alguns alunos nossos falam, eu queria alguma coisa dentro da escola, queria me envolver, mas não tem aqui na minha escola, o que eu faço? Essa é uma excelente oportunidade, você pode ir lá e criar a sua, né? Então, não tinha isso na escola dele. Ele participou também e foi selecionado para a Lala, que é uma escola de lideranças para jovens latino-americanos. É um outro projeto extracurricular bem interessante para quem quer, né, avaliar. Inclusive, até um amigo meu, que eu até entrevistei aqui uma vez, faz alguns meses, que é um dos coordenadores, e ele foi selecionado nesse processo seletivo. E ele jogava futebol também, e era o capitão do time da escola. O Lucas se candidatou também para 8 universidades, foi aprovado em 4 delas, né? E ele ficou um pouco em dúvida, mas visitou, conheceu as faculdades. Isso é uma coisa que a gente recomenda também para todos os nossos alunos. Então, quando vocês estão nessa fase final, né, a não ser que tenha alguma faculdade que a escolha é muito clara, você conseguiu uma bolsa mais alta, ou que você tem certeza absoluta que você quer ela, é muito comum os alunos estarem na dúvida. E essa visita final, sabe, ajuda bastante a você conhecer a dinâmica, o dia a dia e, de fato, fazer a melhor escolha. Ele escolheu estudar na University of Notre Dame, né, uma faculdade top 20 também lá nos Estados Unidos. E uma curiosidade, né, é que na faculdade, já no primeiro ano, o Luca fez um estágio aqui no Brasil, na Ambev. Esse é um ponto que nem todo mundo sabe, mas muitas empresas brasileiras hoje têm programas de estágio para jovens brasileiros fazendo faculdade no exterior durante as férias de meio de ano, onde esses jovens voltam aqui para o Brasil e têm uma experiência. E isso eu acho super legal, porque eu sei que tem muita gente que quer ir para fora já para ficar lá fora, mas tem gente que quer ir e não tem certeza se quer seguir por lá ou quer voltar para o Brasil. E voltar a fazer um estágio, ter uma experiência, de repente faz um estágio aqui, faz um estágio lá e compara o dia a dia de trabalho, pode ajudar vocês a tomarem, né, melhores decisões. Próximo caso de hoje, né, o último, antes da gente entrar no caso mais detalhado aqui, é o do Lucas. E o Lucas é um processo bem especial, eu diria que todos são, né, mas é um bem interessante aqui na Daqui para Fora, porque é um dos casos que começou a se preparar muito cedo e que a gente viu uma mudança muito grande de atitude do estudante quando ele começou o projeto até ele ingressar na universidade. Então, o Lucas era um menino muito inteligente, mas que nunca se estimulou tanto aqui com a escola no Brasil, né, pensava no vestibular e aí falava, eu tirar 7 ou tirar 10 aqui não vai mudar muito, o que importa, né, é o que eu vou fazer no Enem. E quando ele começou a se preparar conosco e viu o quanto as notas e tudo que ele construísse aqui seria importante, ele começou, né, a levar muito mais a sério a escola. Ele também já tinha interesses bem delineados, ele queria fazer economia ou finanças,
Ele até comentava que esse era um dos pontos que desanimava um pouco ele de estudar, porque ele falava, para que eu vou estudar, sei lá, história se eu sei que eu quero fazer economia e finanças? Mas a motivação de estudar fora acabou fazendo com que ele melhorasse bastante as notas. Então, ele finalizou o ensino médio com uma média 8,5, e que era meio que impensável quando ele começou a se preparar conosco, porque ele tinha média 6,5, 7, então ele melhorou bastante, acabou finalizando no top 20% da turma. Ele também fez a prova, né, as provas algumas vezes, e acabou chegando num ACT de 32 e um TOEFL de 105, que na época que a gente estava projetando para ele era uma nota boa. E uma coisa que se destacou muito, que a gente gostou bastante do que ele construiu, foram os envolvimentos extracurriculares. Ele criou um curso de finanças pessoais para os funcionários da escola, e foi algo que foi super profissional. Tinha começo, meio e fim, tinha formatura, engajou várias pessoas, né, da escola nesse curso. Ele fez um estágio também em uma empresa de investimentos, e essa história foi bem legal, porque como ele tinha, né, 16 anos, é difícil você conseguir estágios dentro de empresa, porque até, né, muitas nem podem contratar, mas ele foi saindo atrás, bateu de porta em porta, aí acabou que um amigo do pai dele conseguiu para ele, e foi muito do esforço, né, dele de ir atrás mesmo desse estágio, e eles tirou um certificado, CPA 20, que é um certificado para profissionais de investimento. E vocês podem ver como tudo que ele fez estava relacionado ao que ele gostava. E aí ele falou que, sem dúvidas nenhuma, a parte que ele mais gostou do projeto foi isso, porque aqui ele, né, entrou de cabeça no que de fato ele tinha interesse. Ele mandou a candidatura para 8 universidades, foi aprovado em 4 delas, e acabou decidindo, né, por estudar em Dartmouth, uma das Ivy Leagues, e foi um resultado que a gente ficou muito, muito feliz mesmo, porque, mais uma vez, olhando como ele começou, né, um aluno que no primeiro ano, né, no começo do primeiro ano, tinha média 6,5, 7, dificilmente a gente projetaria que teria a chance de chegar numa Ivy League. Ele conseguiu, através de muito esforço e de evolução nesses 2 anos. E na universidade, ele teve muitas oportunidades, né, de estágio, todas elas relacionadas, né, ao mercado financeiro. Então, fez um estágio no BTG Pactual, na IGC, né, uma empresa um fundo de aquisições, no Banco Plural e na Apex. E toda essa bagagem que ele teve valeu muito a pena, porque hoje ele está trabalhando na Goldman Sachs, lá em Nova York, e, né, uma das principais aí, grupos financeiros do mundo. E vocês veem que é uma história que não veio do dia para a noite, né? Foi sendo construída aqui desde o primeiro ano do ensino médio, nos envolvimentos extracurriculares dele e em tudo que ele fez. Então dá para dizer que ele galgou mesmo essa posição aqui na Goldman Sachs. E na verdade ainda tem mais uma aqui antes da gente entrar no nosso último caso. A gente vai estudar agora o caso do Caio, que também é um caso que tem entrevista aqui, tá, pessoal? Então eu entrevistei até a mãe do Caio, a Flávia, quem quiser ver depois dos nossos eventos. Ela conta um pouquinho da história do Caio e do Bruno, que foram 2 filhos delas que se prepararam conosco. O Caio iniciou a preparação no 2º ano do ensino médio, tá? E ele também comentou que começar nesse 2º ano foi importante, porque ele não tinha um envolvimento extracurricular muito grande. Antes de se candidatar, ele pensava num curso de economia ou de ciências da computação. Então, foi mais uma pessoa que, eu lembro bem na conversa, eu que tive a primeira reunião com ele, gostou muito do modelo de ensino, de não ter que tomar decisão tão cedo. Ele tinha boas notas na escola, média 9, e terminou no top 10% da turma. E no SAT ele tirou 1.340, fez algumas vezes também, se não me engano a primeira nota tinha sido 1.220, e aí ele foi evoluindo até a 3ª tentativa, e tirou 95 no TOEFL. Na parte extracurricular, como eu falei no começo, ele não fazia tantas coisas. A única coisa que ele focava era no basquete. Ele competia em nível estadual, e na primeira conversa ele até tinha pretensões de tentar jogar basquete universitário, mas eu expliquei para ele que, né, o basquete é um esporte muito difícil por lá, e aí ele acabou mudando um pouco o foco, e ele criou um projeto voluntário relacionado ao basquete na cidade dele. Eu morava aqui no interior de São Paulo, e era para, né, crianças carentes treinar basquete. Ele conseguiu uma empresa que patrocinou o projeto, o treinador dele ajudou ele também, ele seguiu competindo basquete, e ele teve alguns resultados aí de Olimpíadas de Matemática, né, algumas medalhas. Ele se candidatou, né, para 8 universidades, e o Caio, ele também era muito importante para ele, conquistar a bolsa de estudos, era algo que era importantíssimo no projeto para viabilizar para ele. Ele acabou sendo aprovado em todas as faculdades, mas uma se destacou, que foi a University of Kentucky,
Em Kentucky, o Caio teve uma bolsa de 100% que cobria, né, as aulas, a parte de aulas, mas ele ainda tinha que arcar com as despesas de moradia e de alimentação. Mas já no primeiro ano da faculdade, no segundo semestre, o Caio aplicou por uma posição que eles chamam de RA, que toda universidade tem. O RA é a pessoa responsável, o estudante responsável por tomar conta de um dormitório da universidade, e esse estudante normalmente não paga nem moradia e nem alimentação. O Caio conseguiu essa posição já no segundo semestre. Então, ele basicamente só teve gasto no primeiro semestre da faculdade. Ele também foi assistente de um professor, e aí ele trabalhou junto com esse professor durante toda a universidade, e hoje ele trabalha como analista de investimentos aqui no Banco BS2 no Brasil. Então, última história, né? Então, essa do Caio, que a gente vai nesse modelinho mais curto, e agora a gente vai mais a fundo aqui, no detalhe aqui na história do Henrique. O Henrique é um estudante do Rio de Janeiro, que era um bom aluno, ele tinha média aí próxima a 8, e que sempre se interessou muito pela parte extracurricular. Ele foi presidente do Grêmio, ganhou aqueles prêmios de simulações da ONU, eles comunicavam muito bem. Então, foi essas oportunidades extracurriculares e vislumbrar que ele podia fazer isso, né, no exterior, que motivou ele a querer se candidatar para fora. Ele assistiu uma palestra nossa quando ele estava no primeiro ano do ensino médio, que foi aí que ele decidiu que ia começar, né, a se preparar a estudar no exterior. Mas apesar de ser, né, um aluno com boas notas e de gostar de extracurriculares, ele também não tinha um nível de inglês tão alto. Então, era algo que preocupava bastante, que ele sabia que podia ser uma das principais barreiras aqui para ele. Começando o projeto conosco, a gente traçou 2 metas aqui para ele, que dentro das pretensões dele na época eram interessantes, que seria tirar um TOEFL de 90 e um SAT de 1.300. E acabou que ele não conseguiu atingir essas metas, ele fez 3 vezes o TOEFL, a melhor nota que ele chegou foi uma nota de 88. E um ponto importante para vocês entenderem sobre o TOEFL, ela é uma nota que cada universidade pede uma nota de corte exato, e por exemplo, se a faculdade pede 90, se o estudante tira 89, não adianta enviar a candidatura para aquela faculdade. Se ele tira 90 ou 120, muitas vezes não importa, mas você tem que estar dentro da nota de corte. Então, acabou frustrando um pouco ele, porque tinha algumas faculdades que ele queria que pediam 90. E no SAT ele também não chegou no 1.300. Ele fez o SAT 3 vezes, a nota mais alta que ele tirou foi 1.220, só que, né, o SAT tem uma coisa bem legal que é o Super Score, que é você combinar a melhor nota de cada sessão de cada prova. Então, aqui no segundo SAT ele tirou 700, e no terceiro ele tirou 550. E aí o que ele fez foi combinar a segunda nota do SAT com a terceira nota para chegar no Super Score de 1.250. Então, ele ficou desapontado, né, que algumas das faculdades que ele queria não iam poder entrar na lista, mas a gente fez um ajuste, e isso é possível. Muitas vezes as pessoas me perguntam qual que é a nota de corte para ingressar nas faculdades. Cada faculdade vai ter uma nota de corte diferente, então quanto melhor vocês forem, maiores vão ser, né, os leques e as possibilidades, mas a gente fez um ajuste, e acabou que ele foi aprovado em 4 universidades no exterior, teve a oportunidade de visitar elas, uma era no Canadá e 3 nos Estados Unidos, e acabou que ele optou por se matricular na USF, uma faculdade que fica na Flórida, em Tampa. Primeiro porque ele conseguiu uma bolsa de estudos lá, que pesou bastante, mas para ele pesou demais o fato de ser na Flórida, ter um clima muito mais parecido com o Rio de Janeiro. Ele era uma pessoa que não gostava tanto de frio e achou que morar na Flórida ia ajudar ele a se adaptar muito mais fácil. E esse é um outro ponto bem importante. Para algumas pessoas, né, o clima vai ser relevante, para outras nem tanto. E você tem que ficar atento a isso, sim, porque é um local que você vai ficar 4, 5 anos da sua vida. Uma coisa que preocupava bastante também ele sempre foi um menino muito apegado aos pais, muito de casa. Então, ele tinha medo de chegar lá e não gostar. Né? Os pais foram com ele lá para a faculdade. E todas as universidades, especialmente nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido, tem o que eles chamam de Orientation Week, que é uma semana de preparação para os alunos internacionais. Então, eles chegam com uma semana de antecedência. E essa semana é super legal porque você acaba conhecendo os outros estudantes que estão, né, com os mesmos problemas, longe de casa, chegando num país novo. E o Henrique fez isso. E ele comenta que essa semana foi muito legal, porque os pais ainda estavam lá. Ele quase nem viu os pais, porque ele estava, né, tendo um monte de atividades. E ele já começou a construir algumas amizades. E já conheceu vários alunos internacionais. Então, foi uma semana bem importante, que ele sentiu que a adaptação seria
menos difícil do que ele imaginava. Mas como ele ainda não era, né, ainda se sentia um pouquinho desconfortável com o inglês, ele traçou uma estratégia que eu achei bem legal. Ele tirou o primeiro semestre para focar muito mais na escola, nas universidades, desculpa, na parte acadêmica, e não focar tanto na parte extracurricular. Ele queria muito se envolver com o extracurricular, mas ele falou, não, primeiro semestre eu vou focar, né, no acadêmico para tirar boas notas. Isso ajudou bastante ele. Ele fechou o primeiro semestre com 4 A's e 1 B. E aí, depois, chegando no segundo semestre, ele falou, bom, acho que agora eu estou mais preparado, mais adaptado para começar a me envolver com as atividades extracurriculares. E aí ele começou fazendo, né, um to-do list do que ele queria fazer, quais que eram as metas dele, né, durante todo o período universitário. E aí ele traçou algumas principais, que era conseguir um trabalho no campus, participar, pesquisar, né, organizações estudantis que ele gostaria de participar. Ele queria também virar um embaixador na USF. Essa é uma posição bem legal que muitas faculdades têm e que dão vários benefícios para os alunos. Você vira meio que um representante para o resto da vida da universidade, você participa de vários eventos, você é um promotor mesmo da faculdade. Ele queria fazer um double major, e aí ele ia ver quais seriam as possibilidades dentro do curso dele. Queria também fazer um estágio e conseguir uma oferta de emprego depois de formado. Então ele traçou essas metas e começou, né, a colocar a mão na massa. Fez a pesquisa sobre a universidade, sobre as organizações estudantis, para ver quais que mais combinavam com ele. E a primeira que ele resolveu se envolver foi a Brasa. A Brasa é a Associação de Estudantes Brasileiros, que tem em muitas faculdades, né, no exterior, que tinha na universidade dele. E aí ele viu as posições que ele tinha para aplicar lá na faculdade, né, na Brasa, e ele conseguiu uma posição que eles chamam de Professional Development Analyst, que ele tinha que, basicamente, ajudar os estudantes da organização, os estudantes brasileiros, a procurar oportunidades de trabalho em empresas da região. E ele comentou que era uma posição que normalmente alunos que já estavam lá há mais tempo conseguiam, mas ele conheceu o presidente da Brasa em uma festa na faculdade, ficou amigo dele, e isso acabou ajudando bastante ele nessa posição. Ele ficou, né, por um semestre fazendo isso, gostou bastante, falou que teve a oportunidade de conhecer muita gente e já ter alguns tipos de aprendizados interessantes. Mas depois de um semestre ele falou que ele queria, né, aplicar para algumas posições que, além de trabalhar, remunerassem ele, porque, como eu falei, essa posição não era remunerada. E aí ele começou a aplicar para algumas possibilidades de trabalho. Ele, né, ele aplicou para várias e recebeu 3 ofertas de emprego na faculdade. E a oferta mais interessante era para trabalhar, ser um membro do corpo estudantil, do governo estudantil. Toda a faculdade tem isso lá. E ele, o que ele ia fazer? Ele ia cuidar da comunicação entre o governo estudantil, junto com os estudantes, para ter certeza de que os estudantes estavam sendo bem representados, né, pelo governo estudantil. Bom, ele entrou nesse trabalho, trabalhou nesse projeto durante 6 meses, e ele teve um desempenho muito bom. E aí, né, o pessoal do governo estudantil falou que eles queriam aumentar essa posição para uma equipe. E aí, ao invés de ser só ele ia gerir 5 pessoas. Então, com 20 anos de idade, né, ele teve que aprender a fazer um processo seletivo, contratar pessoas e virou um gerente dentro da faculdade. Foi algo que ele falou que nem imaginava, né, não tinha a menor ideia que isso poderia acontecer tão cedo. Essa posição, né, dentro do governo estudantil e começar a ser um gestor abriu muitas oportunidades para ele dentro da universidade. Ele foi convidado para participar de um comitê de estudantes para fazer algumas reuniões e avaliar junto com o comitê da faculdade se valia a pena eles construírem um novo estágio de futebol americano para a universidade. Nesse comitê, ele conheceu o presidente da faculdade, que gostou muito dele e chamou ele para virar como se fosse um influencer lá dentro da USF, para representar a faculdade, né, por ele ser um jovem muito influenciador dentro da universidade, para promover ainda mais a faculdade. Isso foi gerando uma onda de confiança dentro do Henrique, que ele viu que ele realmente poderia conseguir conquistar todos os objetivos dele. Ele decidiu fazer uma dupla graduação na faculdade, e ele acabou se formando, né, em economia e business. E lá na USF, College of Business, eles têm uma oportunidade bem legal, que é você aplicar para um programa de mentoria com algum profissional que trabalha em alguma, né, empresa da região, e ele aplicou para esse programa e acabou sendo selecionado, e aí ele teve uma pessoa que começou a mentorar ele, uma profissional que trabalhava no Citibank. Além disso, ele se candidatou para um programa de Summer na Europa, uma imersão em business na Itália,
onde ele passou 4 meses durante o meio de ano na Itália e teve uma bolsa de $3.000 para esse programa. Então, ele teve a oportunidade de visitar bastante pela Europa. E ele fez tudo isso, né? Ele estava no começo do 3º ano da universidade. E aí ele começou a ver de novo, né, os post-its deles, o que ele tinha que fazer, o que estava faltando. E ele viu que ele precisava, de fato, aplicar para tentar virar um embaixador oficialmente da USF, aquela posição que eu tinha mencionado para vocês. É um processo seletivo bem extenso dentro das universidades, mas ele conseguiu, virou um embaixador da universidade. Ele falava que era o sonho dele vestir esse terno verde. E aí ele trabalhou, né, nessa posição ao longo de um ano. Mas ainda faltavam 2 coisas, né? Uma delas era conseguir o estágio. E ele começou, né, no 3º ano, ao longo desse 3º ano, enquanto ele estava sendo embaixador da faculdade, ele começou a aplicar para diversas posições de estágio. E essa é uma dica que ele fala, e com todos os alunos que eu converso, eles falam também: quando vocês estiverem no exterior, pessoal, aplicando para vagas de emprego, tem que ser com antecedência. Tem muito emprego que eles começam a contratar com 6 meses, 1 ano de antecedência para essas vagas de estágio. Então, não deixem para a última hora, porque às vezes você pode ser qualificado para uma vaga, mas você demorou muito e não, né, ela já está ocupada. E aí, no verão do ano seguinte, ele conseguiu um estágio na Tech Data, que é uma empresa Fortune 500, né, na área de distribuição e tecnologia. Então, foi uma experiência super legal. Foi a primeira experiência que ele teve fora da USF, que ele aprendeu bastante, né, conviveu com diversas pessoas. E aí, entrando para o último ano de faculdade dele, no primeiro semestre, ele começou também com antecedência a buscar as oportunidades de trabalho, né? Afinal de contas, faltava ainda ser contratado, ele queria, né, ser contratado depois de formado, e começou a aplicar para vários trabalhos. E aí, em todas as faculdades, eles têm feiras de carreiras, e na USF não era diferente, tinham várias que aconteciam, né, ao longo do ano. Normalmente, nessas feiras, as empresas das regiões, né, ali em torno da faculdade, elas vão lá, e ele estava indo em todas. Em uma dessas que ele foi, ele passou, né, no stand da Deloitte, empresa de consultoria tributária, né, bem grande aí no mundo todo. Conversou com a representante que estava lá, deixou o currículo dele, falou que ele estava, né, buscando oportunidades para trabalhar com ciência de dados, que era algo que ele estava gostando bastante. E na hora, depois de conversar com ele, bater um papo, ver o perfil, tudo que ele tinha desenvolvido, ela perguntou se ele podia ser entrevistado naquela semana, que eles tinham uma posição inicial, né, para contratar nessa área. Ele, lógico, aceitou, foi fazer a entrevista, e ainda no primeiro semestre do senior year dele, ele recebeu uma oferta de emprego, foi contratado pela Deloitte. Então, ele ia ter mais um semestre de faculdade para finalizar com tranquilidade, já sabendo que depois de formado ele tinha uma oferta de emprego. Então, ele conta que, né, os 6 meses finais aí de universidade dele foram demais, porque ele viajou, foi em festa, sabe, conseguiu aproveitar bastante coisa, com bastante tranquilidade, já sabendo, né, que ele ia ser contratado e ia começar a trabalhar assim depois que formado. E aí, começando o trabalho na Deloitte, eles já decidiram que queriam que ele que o Henrique aplicasse para o visto de trabalho, que é o H1B na faculdade, antes mesmo ele concluir o OPT, que depois de formado na universidade, você ganha uma extensão do seu visto para você trabalhar. Essa extensão depende do curso, né, varia de 1 a 3 anos, mas ele fez isso, aplicou. Em setembro do ano passado, ele recebeu a notícia que teve o visto aprovado, né, então ele está nesse exato momento trabalhando lá na faculdade, na Deloitte, feliz da vida, né, morando na Flórida, e ele deixou aqui alguns recados que eu acho legais, quando a gente estava, né, conversando com ele para montar toda essa apresentação, de algumas das oportunidades que ele usou e que ele deixa aqui para vocês, pensando em fazer, né, faculdade no exterior. Então, eu não vou ler todas aqui, vocês podem ler, depois eu posso até compartilhar aqui com vocês, mas eu acho que a história do Henrique é bem legal, porque mostra o tanto de oportunidade, o tanto de coisa que você pode fazer dentro da universidade e como vocês podem sair preparados, sabe, para enfrentar os desafios que vocês vão ter depois. Então, o Henrique foi uma das pessoas aqui que aproveitou tudo que a universidade tinha para oferecer para ele e, né, ter aproveitado isso está se pagando no que ele está colhendo agora.
E aí, pessoal, antes de começar a responder as dúvidas e perguntas de vocês, eu quero falar brevemente aqui de como funciona os programas aqui na Daqui para Fora. Então, a gente tem 2 programas principais, o programa de preparação e o programa de candidatura. O programa de preparação são para jovens a partir do 9º ano do ensino fundamental. Esse programa vai até o 2º ano do ensino médio. O foco dele é ajudar vocês no envolvimento extracurricular e na preparação para as provas, com o objetivo de vocês chegarem mais bem preparados no 3º ano. Tá? Nesse programa, cada estudante trabalha com um mentor, que é selecionado de acordo com o perfil de cada estudante, e esse trabalho é individual, justamente focando muito nessa parte extracurricular, em todo o planejamento necessário para vocês estarem bem preparados no ano de candidatura. E para os estudantes que estão no 3º ano do ensino médio, ou até quem está na faculdade, quer fazer uma transferência, é o programa de candidatura, onde cada jovem trabalha com uma equipe multidisciplinar de 3 pessoas, um estrategista, que é o responsável por todo o planejamento, o que fazer, quando fazer, datas importantes, é responsável também pela seleção de universidades. Como vocês viram aqui, nos exemplos de hoje, né, as listas das faculdades eram bem diferentes. Tinha alguns alunos que precisavam de bolsas, tinham outros que não precisavam de bolsas, tinha alguns alunos que queriam fazer economia, finanças, outros estavam indecisos. Então, tudo isso pesa, né, dentro dessa escolha, e aí vocês têm um estrategista que vai ajudar nessa seleção, e a gente tem uma base de dados hoje que consegue estimar as chances de aprovação de cada um de vocês em cada uma das faculdades. Então, isso nos ajuda muito a fazer recomendações, né, mais assertivas para os alunos. No 3º ano, a gente segue ainda com a preparação de provas. O outro profissional que a gente tem é um orientador de redações, que vai ajudar nas redações e nos essays, que são super importantes, um dos grandes critérios de desempate de admissão das universidades. E, por último, tem uma orientadora de application, que ajuda no levantamento de dados, prazos, pré-requisitos, formulários, prazos para bolsas. A gente envia tudo isso para as faculdades e depois a gente vai receber as respostas junto com vocês e ajudar a definir para qual faculdade fazer a candidatura, a matrícula, plano de moradia, plano de alimentação, seguro-saúde e todos os detalhes até que vocês cheguem na universidade. E esse é o ponto principal do projeto, mas tem uma equipe também que fica aqui para dar suporte durante todo o período universitário para os estudantes. Então, é assim um programa que a gente, né, acompanha os alunos até o final. Então, para quem tiver mais interesse também, quiser entender mais detalhes, super recomendo agendar, né, uma conversa aqui conosco. E aí, vou começar a responder as dúvidas de vocês, pessoal, mas antes queria convidá-los aqui para os próximos eventos. Então, na quinta-feira, a gente vai ter uma entrevista bem legal com o Gui Abud, que é um aluno nosso aprovado em Harvard, né, que está no 1º ano da faculdade. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele, tanto no processo seletivo, quanto agora nesse 1º ano de faculdade. Então, até deixei aqui o link para quem quiser se inscrever no evento e ver os que já foram realizados. Depois, no dia 22, a gente vai ter um exemplo de como funciona uma das modalidades da nossa aula do Writing Program, que é uma das etapas do nosso programa de redações. E aí quem vai vir é uma das nossas orientadoras de redações, ela vai dar várias dicas e mostrar um pouquinho do que a gente faz com os nossos estudantes. Então, super recomendo vocês aparecerem. E depois, no dia 10 de março, a gente vai ter uma palestra similar a essa daqui, mas que aí foca muito mais, né, em como os jovens ingressaram no mercado de trabalho. Então, um pouquinho mais das empresas, vai um pouco mais a fundo, né, no pós-universidade. E aqui, para quem, né, tiver dúvidas específicas depois, quiser agendar uma conversa com um dos nossos especialistas, deixei o link também no Calendly para vocês agendarem. Tá? E a gente fica à disposição aqui para tirar as dúvidas de cada um de vocês. E agora eu quero abrir aqui, vi que já chegaram algumas perguntas aqui no Q&A, para eu poder responder para vocês. Uma pergunta anônima, se o João Vitor ganhou bolsa. João Vitor, se não me engano, foi o nosso 3º caso, né? Não, ele não ganhou bolsa. Nas apresentações aqui de hoje, a gente colocou, né? Sempre quando o aluno teve algum tipo de bolsa, a gente coloca. Mas um ponto que eu acho bem importante, sempre explicar aqui na Daqui para Fora, antes de começar qualquer projeto com estudante, família, a gente entende muito bem qual que é o orçamento planejado pela família, analisa o perfil do aluno, os históricos de anos anteriores, para ter certeza de que, numa evolução normal, o projeto com esse estudante vai dar certo. E na hora que a gente seleciona as faculdades,
a gente vai selecionar universidades que ou com certeza vão ficar dentro do orçamento do estudante, ou que existe a possibilidade do aluno conseguir uma bolsa para trazer para dentro desse orçamento. Tá? Então, muitos dos alunos aqui que vocês viram que não tiveram bolsa de estudos, ficaram dentro do orçamento porque o foco não necessariamente de alguns deles era a bolsa de estudos. O Carlos perguntou se, quando abre as inscrições para o programa de candidatura, Carlos, na verdade, né, é um programa que está aberto, né, para vocês entrarem em contato e nos contratarem a qualquer momento. Então, fique à vontade aqui para entrar em contato conosco, e aí faz sentido marcar uma conversa para a gente explicar, entender mais do seu perfil, do que você está buscando, avaliar suas chances e explicar no detalhe como é que ele funciona, quais são as etapas. Tá? Então, está aberto aí para quem tiver interesse. Uma pergunta anônima. Alunos que gostam mais da área de humanas também conseguem bolsas? Sim, conseguem bolsas. Acho que calhou aqui nos nossos exemplos de hoje dos casos terem muitos alunos de exatas, mas a gente tem muitos estudantes de humanas que conseguem bolsas, então não tem uma diferenciação, né, nos tipos de programas, assim, de chances de bolsa. Você sempre de humanas ou de exatas tem as mesmas possibilidades de conseguir bolsa de estudos. Uma outra pergunta anônima sobre o nosso programa aqui de preparação, se tem algum custo. Sim, ele tem um custo, e aí eu acho que vale muito a pena entrar em contato individualmente, porque tem uma variação grande nos valores, dependendo de quando vocês começam, datas, número de universidades que vai se candidatar, quais programas vão fazer, e aí pode variar bastante. Então é legal entrar em contato para a gente conseguir, né, passar as estimativas, né, de valores para cada um dos programas. Pergunta da Luana. É possível ganhar bolsa de 100% para uma Ivy League, sendo top 5% da sala e tirando 1.500 na SAT? Com certeza, Luana. Então, quando a gente olha, né, nos processos seletivos aí das Ivy Leagues, essas faculdades muito seletivas, normalmente a primeira etapa que eles vão avaliar são os critérios acadêmicos. E aí são eles as notas escolares e as notas de prova. E para que você consiga avançar nessa análise deles e chegar na fase pessoal, você precisa ter boas notas. E normalmente são alunos com notas, né, top 5, top 10% da turma, 1.500, pelo menos 1.450 no SAT, que conseguem avançar nessa primeira análise. E as Ivy Leagues, apesar da grande dificuldade de aprovação, são faculdades extremamente seletivas, tem sim muita bolsa de estudos. Então aqui, né, é extremamente possível. Até, né, nesses últimos anos, a gente teve vários alunos aprovados em Ivy Leagues com bolsa de estudos. Luísa Villanova, há 2 anos atrás, em Colômbia. Ano passado, João Pedro em Yale. Mayumi em Dartmouth, que eu até entrevistei algumas semanas atrás. Então, é difícil, mas é possível sim. Uma pergunta anônima. Na hora de considerar o GPA, as faculdades comparam os alunos somente à sua classe ou a todos os alunos do seu ano? A todos os alunos do seu ano. Tá? Como funciona a conta para achar a porcentagem do top X% da sala? Então tá, tem um momento, né, que o coordenador da escola preenche o School Profile. E aí o que ele precisa fazer nessa conta é somar, né, ver a média geral de todos os estudantes primeiro, para descobrir qual que é a média geral da turma. E aí ver a média de cada aluno para ver onde que você está dentro, né, enfim, de todos os estudantes. Então, realmente fazer uma média aritmética de todos os alunos para ver onde que você fica, né, no ranking. E aí a gente orienta muito os coordenadores de escolas, de alunos que estão se preparando conosco. Tem algumas outras coisas também que para vocês que, de repente, estão em contato com seus coordenadores, que vocês podem pedir para fazer. Dar, né, por exemplo, se a sua escola é muito boa no ranking do Enem, teve bons resultados, pode ser algo para você incluir na capa do School Profile, de repente falar, né, aqui na nossa cidade ou aqui no nosso estado, a escola né, tem média tal no Enem. Escolas que têm boas aprovações também, de repente nas principais faculdades brasileiras, ou que já teve boas aprovações em faculdades americanas, ou no exterior de uma forma geral, você pode dar exemplos de alunos com um perfil acadêmico parecido ao Joãozinho aqui, nos anos anteriores entraram em tal universidade. Então, o intuito do School Profile é que o avaliador, o Admission Officer, que muitas vezes não conhece todas as faculdades, as escolas aqui que ele vai bater o olho, ele veja aquela nota e ele tenha mais claro o que isso significa.
Pergunta do Pietro. Mesmo sem muitas atividades extracurriculares, mas com uma boa nota no SAT e no TOEFL, é possível ganhar bolsa? Sim, Pietro. Tem, né, alguns tipos de bolsas diferentes. Bolsas por necessidade financeira, que aí normalmente são nessas faculdades muito, muito seletivas, e que aí muitas vezes a parte extracurricular entra muito em jogo. Mas tem muita universidade com bolsa por mérito acadêmico, que aí vai basear somente nas notas escolares, notas do SAT ou notas do TOEFL. Então, é sim possível de conseguir bolsa, mesmo sem ter, né, muitas atividades extracurriculares ou atividades extracurriculares bem relevantes. Só muito importante você pesquisar para ter certeza de que essa faculdade que você vai se candidatar e precisa de bolsa, concede bolsa por mérito acadêmico, por exemplo. Me disseram que a minha escola não disponibiliza o ranking, o que eu achei bem estranho, mas não chequei ainda. É possível não enviar o ranking em porcentagem? Sim, é possível, se a sua escola não disponibilizar, né, pode ser que eles não enviem. Algo também importante aqui, a escola pode, às vezes, não disponibilizar o ranking, né, não precisa divulgar abertamente, mas se houver a liberdade, de repente, você conversar com o coordenador e você sentir que o ranking vai te ajudar, né, no seu application, talvez faça sentido conversar com ele para ver se ele pode só colocar dentro do application, ele não precisa, né, enfim, apresentar, divulgar na escola, isso não precisa, mas é algo de conversar com o coordenador da sua escola. Pergunta da Luana, alunos brasileiros são bem considerados na diversidade que as universidades americanas buscam, ou isso é indiferente? Sim, ainda se a gente olha, né, pensando nos alunos brasileiros em comparação com outros países, como, por exemplo, alunos chineses, indianos e de outros países, ainda tem uma quantidade relativamente baixa de brasileiros. Então, eles ainda querem, sim, buscar mais estudantes brasileiros para deixar o corpo estudantil mais diverso. Mas aqui, Luana, também vai ter uma variação de universidade para universidade. Historicamente, tem algumas faculdades que vão aprovar mais brasileiros, outras que vão aprovar menos, umas que têm, né, por exemplo, para quem precisa de bolsa de estudos, tem mais bolsas para alunos brasileiros, outras têm menos. Depende muito da faculdade, mas eu diria que ainda é bom ser brasileiro, né, comparado com alguns dos outros países. A Analice chegou um pouquinho mais tarde hoje, ela perguntou se eu poderia falar resumidamente, Ana, o que a gente falou. Putz, fica complicado, né, né, eu expliquei vários casos aqui de alunos hoje que se prepararam do projeto, mas o que eu vou deixar aqui para você, Ana, daqui a uma semana, na página do nosso site, vai estar o evento, né, que eu fiz hoje, a gente, né, coloca todo ele, então dá para você revisitar o que você não viu aqui. Tá? Mas, basicamente, hoje eu fui a fundo em casos de 8 estudantes que se prepararam conosco, que notas eles tinham, o curso que eles queriam fazer e um pouquinho mais do projeto. Tá? O JP aqui perguntou se a gente tem algum aluno que entrou numa med school. A gente tem 2 alunos brasileiros que se prepararam conosco que entraram, mas realmente é seletivo, né, ser aprovado aí numa med school. Para quem não conhece, né, o curso de medicina no Canadá e nos Estados Unidos é um curso de pós-graduação. Então, primeiro você faz todo o processo seletivo aqui no Brasil, para ingressar na graduação, faz os 4 anos e depois passa por um novo processo seletivo para aí sim ingressar na pós. Tá? Onde eles fizeram pre-med, JP? Um deles eu lembro. Ele fez em Murray State University. Ele, na verdade, né, construiu uma carreira bem longa até chegar na med school. Então, ele foi um estudante nosso de há um bom tempo atrás. Inclusive, foi com bolsa esportiva para jogar tênis. A gente nem atua mais nessa área. Mas ele fez Murray State. Depois, ele ficou um período na University of Florida, onde ele fez um mestrado na área de neurociência. Estava fazendo pesquisa na faculdade. E aí, foi depois disso que ele aplicou para as med schools. E ele está fazendo em Harvard. Então, ele teve um resultado bem bom mesmo. Mas, realmente, para quem está pensando aí, quer estudar medicina, pensando na med school, além da dificuldade, é um projeto que você precisa pensar em longo prazo para conseguir construir um currículo competitivo e ter chances. Só alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu sei que eu usei alguns exemplos aqui dos clientes,
E a gente entrevistou algum deles, né, alguns dos casos que eu comentei aqui. Eu vou deixar aqui para vocês também, para quem quiser acompanhar. Então, aqui é a entrevista da Alessandra, que foi o primeiro caso de hoje, que tem, né, teve uma bolsa de 85% em Stanford. Aqui a entrevista do Ginter, que teve, né, uma bolsa de mais de 60 mil dólares na Washington University, faculdade entre as 20 melhores dos Estados Unidos. E aqui a entrevista com a Flávia. Ela é mãe do Caio, que foi um dos casos que eu coloquei hoje aqui também. E ela tem outro filho, o Bruno, que também foi para o exterior. O Caio já se formou, o Bruno já está na faculdade. E um caso aqui, um dos melhores possíveis, os dois filhos tiveram bolsa de 100%. E na entrevista ela conta um pouquinho mais em detalhes aqui do projeto de cada um deles. Bom, pessoal, caso ninguém tenha mais nenhuma dúvida, eu queria, né, muito agradecer a presença de todos, de todo mundo que ficou até agora. Ainda tem bastante gente conectada aqui. Espero ter dado bastante informação aí para vocês. E aguardo vocês aí na quinta-feira para a entrevista com o Gui. E fiquem à vontade aqui para entrar em contato conosco. Um grande abraço, uma excelente noite. Tchau, tchau.